Normas gerais de licitação e também normas gerais de contratos da administração pública. Legal? Muito bem. Só que antes de tudo, lógico, nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar. Na sua posse, você feliz da vida. Muito bem, servidor público, legal, gostei, muito bem. Vamos lá então, amigos e amigas, tema de hoje super importante. Praticamente impossível editar o que peça o direito administrativo e não peça o tema de hoje. Galera, cuidado por quê? Conforme já dito, vocês sabem que, de acordo com o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 27 da Carta Magna da Constituição Cidadã, é uma competência privativa da União editar uma lei sobre normas gerais sobre licitação e contratos da administração pública. E a principal lei sobre esses temas, normas gerais, é a Lei 8666 de 93. Da mesma forma que esta lei traz normas gerais sobre licitação, também traz normas gerais sobre contratos da administração pública. Legal? Só que antes de tudo é fundamental que saibamos o que é um contrato da administração pública. Vamos colocar aqui, vamos lá, gente. Aliás, para um pouquinho. O que é um contrato em um contrato? Gente, o contrato, na verdade, é um acordo, é um ajuste de duas ou mais vontades que estabelece obrigações mútuas, que estabelece obrigações recíprocas. Contrato é um acordo, é um ajuste de duas ou mais vontades que estabelece obrigações mútuas, que estabelece obrigações recíprocas. Então, aquela avença contratual ficou avançado, ficou decidido que você prestará o serviço e eu pagarei por essa prestação. É um contrato, acordo, ajuste de duas ou mais vontades que estabelece obrigações recíprocas. Legal. Professor, e o que é um contrato da administração pública? Doutores, amigos e amigas, contratos da administração pública são todos aqueles em que a administração pública é parte. Contratos da administração são todos aqueles em que a administração pública é parte. Para que a administração pública exista, é fundamental que ela celebre contratos. Ela compra, ela aliena, ela contrata serviços. Todos aqueles em que a administração pública for parte são contratos da administração pública. Gente, para que a administração pública exista, é fundamental que ela contrate particulares. Ela adquire viaturas, ela contrata lá um serviço de segurança patrimonial. Muito bem. Só que só um toque importante por quê? Aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Artigos, lá nos artigos 54, usque. O que é usque? Até em latim. Artigo 54, usque, até o artigo 80 da Lei 8666, nós temos lá os dispositivos que tratam nos contratos da administração pública. Artigo 54, usque, até 80, aqui da Lei 8666. Temos aqui, gente, as previsões gerais sobre os contratos da administração pública. Legal? Aí só um toque importante, porque, gente, ó, se forem contratos da administração pública celebrados por estatais, empresas públicas ou sociedades de economia mista, vocês aplicarão a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e das Economias Mistas. Legal? Então, se for um contrato celebrado por empresa pública, por exemplo, Correios, por exemplo, Caixa Econômica, ou por sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, a lei que irá regê-los é a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Economias Mistas. Legal? Mas, no geral, nos interessam aqui, ó, os contratos da Lei 8666 de 93, artigo 54 até 80. E só um toque importante por quê, gente? Contratos da administração, isso aqui é um gênero. E deste gênero teremos o quê? Duas categorias. Os contratos administrativos e os contratos de direito privado da administração pública. Então, pera um pouquinho, professor. Contrato da administração são todos aqueles em que a administração pública é parte. Ok, eu não repito. Legal, obrigado, professor. Só que nós temos aqui, gente, duas categorias de contratos da administração. Contratos administrativos e os contratos de direito privado da administração pública. Professor, pergunta. Pois não, faça a pergunta. Qual que é a semelhança entre um contrato administrativo e um contrato de direito privado da administração pública?
Semelhança? Ambos são contratos da administração, em ambos a administração pública é parte. Legal. Qual que é a diferença? Contratos administrativos são contratos típicos. Por que típicos? Porque neles a administração pública age como tal. Ela age como administração pública. E nos contratos de direito privado da administração pública, são contratos atípicos. Por que atípicos? Guardadas as devidas proporções a que a administração pública ela se equipara a particulares. Então espera um pouquinho. No contrato administrativo, podemos afirmar que é uma relação vertical? Isso, relação vertical. A administração pública aqui, com várias prerrogativas, e você aqui embaixo sem nenhuma prerrogativa. Então espera um pouquinho. Contrato administrativo são típicos. Neles a administração age como a administração pública age como tal. Uma relação de verticalidade. Ela tem várias prerrogativas e o contratado sem prerrogativas. Tanto que num contrato administrativo, a administração pública ela está sujeita a prerrogativas, ela tem prerrogativas. Pode alterá-los de forma unilateral, pode ficar sem pagá-lo por até alguns dias, por até 90 dias. Ela pode rescindi-lo sem a sua concordância, dentre outras que iremos aí verificar uma por uma. Só que da mesma forma que a administração pública tem prerrogativas, algumas vantagens, ela está também sujeita a sujeições num contrato administrativo. Como assim sujeições? Está sujeita a algumas amarras, alguns controles que não se aplicam a particulares. Então, por exemplo, licitação prévia à contratação é um tipo de controle, é um tipo de sujeição. Outro exemplo, publicar o resumo do contrato em diário oficial é um tipo de controle, é um tipo de sujeição. Já que aqui temos envolvido recurso público. Legal. Então viram em prova assim, contrato administrativo, são típicos. Neles a administração pública age como administração pública, com várias prerrogativas e também sujeita a algumas sujeições, alguns controles. Agora aqui, contrato de direito privado da administração pública são atípicos. Por quê? A administração pública, lógico, guardada as devidas proporções, ela não age como administração pública não. Ela se equipara a particulares. Tanto que aqui, gente, ela perde algumas prerrogativas e não sucumbe a algumas sujeições. Professor, me dê exemplo de contratos em que a administração se equipara a particulares. Contratos de direito privado da administração pública. Por exemplo, um contrato bancário. Contrato bancário, ali um banco público, ele se equipara a qualquer banco privado. Contrato de locação, quando a administração é locatária de um bem imóvel, ela se equipara a qualquer locatário de qualquer bem imóvel. Então, quais são os exemplos de contratos de direito privado da administração pública, onde, eu insisto, ela se equipara a particulares, perde as principais prerrogativas e não sucumbe a algumas sujeições? Contratos bancários, contratos de seguro, contratos de locação onde a administração pública é locatária, contratos de financiamento. Legal. E só um toque importante por quê, gente? O artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º, ele fala o seguinte, lógico, da Lei 8666 de 93. No que couber, as mesmas prerrogativas e sujeições de um contrato administrativo serão aplicados num contrato de direito privado da administração pública. No que couber, as mesmas prerrogativas, os contratos típicos e as sujeições também serão aplicados a um contrato atípico. Legal? Professor pergunta, quais prerrogativas e quais sujeições de um contrato administrativo também se aplicam a um contrato de direito privado da administração pública? Gente, na verdade, eu não sei, tá? Para que eu explique isso, eu devo o quê? Verificar o caso concreto, ok? Mas o que mais cai em prova, teacher? Contrato administrativo ou contrato de direito privado? Sem sombra de dúvidas, são os contratos administrativos. Tanto que nas próximas aulas iremos o quê, gente? Destacar as suas principais características, ok? Legal. Só que antes disso, só um toque importante. Gente, quando se fala em contrato da administração pública, sejam eles típicos ou atípicos, administração pública, mas quem pode celebrar um contrato administrativo? Ou um contrato de direito privado? Gente, na verdade, quando se fala em administração pública,
toda a administração pública. A administração federal, estadual, municipal, distrital, os entes centrais, União, estados, municípios e até as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e economias mistas. Toda a administração pode celebrar contratos da administração, ou administrativos ou de direito privado. Legal. Gente, só um detalhe importante é o seguinte, ó. Teve um aluno que, inclusive da Bahia, o aluno, né, gente finíssima. Ele falou assim, professor, uma dúvida. Falei, pois não. Né, ele mandou lá um áudio pelo Facebook. Contrato da administração pública é somente entre a administração pública e particular ou também entre a administração pública e a administração pública? Falei, boa pergunta. A gente, na verdade, todo contrato em que a administração pública é parte, geralmente a administração em particulares ou administração e administração, é um contrato da administração pública. Por exemplo, um contrato entre municípios é um contrato aí também da administração pública. Legal. Outro ponto importante, hein? Quem celebra o contrato da administração pública é o ente que tem personalidade jurídica e não o órgão público. Então, por exemplo, ó, Ministério da Justiça, ele não celebra contrato, quem celebra é a União, a pessoa que ele integra. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, ela não celebra contrato, quem celebra é o Estado, é a pessoa que ela integra. Não se esqueça que o órgão, por não ser pessoa jurídica, ele não celebra contrato, quem celebra é a pessoa que ele integra. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, se vocês notarem, gente, a própria Lei 8666 de 93, ela prevê o seguinte, ó, que aos contratos administrativos serão aplicadas normas de direito público. O que são normas de direito público? São aquelas normas criadas que irão reger o quê? Relações jurídicas estatais, onde o Estado é parte. Então, num primeiro momento, num contrato da administração pública, para regê-los, serão aplicadas normas de direito público, aquelas normas criadas para reger relações jurídicas estatais, onde o Estado é parte. Só que de forma supletiva, também serão aplicadas normas e princípios que regem os contratos privados. Então espera um pouquinho. A própria Lei 8666 de 93, lá no artigo 54, prevê que a um contrato da administração serão aplicadas normas de direito público. E de forma secundária supletiva, também serão aplicados os mesmos princípios e também normas que regem contratos privados. Quer dizer o quê, gente? Que de forma secundária, supletiva, subsidiária, a um contrato da administração, você aplica os mesmos princípios e as mesmas normas que regem um contrato celebrado entre particulares. E já que esses princípios privados, que regem um contrato privado, também se aplicam supletivamente a um contrato da administração pública, é fundamental que saibamos quais são. Então venham comigo aqui. Próximo. Qual que é o próximo tema, gente? Princípios da teoria geral dos contratos. A princípio, esses princípios, eles regem contratos privados e supletivamente, de forma subsidiária, também regem contratos da administração pública. Vamos a ele então, vamos lá, gente, ó. Qual que é o primeiro princípio que rege os contratos em geral? É o princípio da autonomia privada. Princípio da autonomia privada. Gente, esse princípio que rege contratos privados, ele estabelece que as partes têm liberdade para contratar. Gente, os particulares, quando contratam, desde que eles não afrontem a lei, eles têm uma liberdade plena para contratar. É o que preconiza o princípio da autonomia privada. Então, desde que os particulares não afrontem a lei, gente, a liberdade para contratar é plena. Desde que os particulares, pessoas físicas, pessoas jurídicas, não afrontem as previsões legais, a liberdade para contratar é plena. Ok? Legal. Então os particulares, quando contratam, eles podem definir os prazos para execução do serviço, o objeto contratual, se é uma compra, uma venda, legal. Agora, muito cuidado por quê, gente? Esse princípio, em particular, ele não se aplica a um contrato da administração. Por quê? Vou explicar o porquê. Esse princípio é o único deles que não se aplica a um contrato da administração. Vou explicar o porquê, gente. Ó, porque em contraponto ao princípio da autonomia privada, nós temos o quê? O princípio do dirigismo contratual. Princípio do dirigismo contratual. Gente, o que é o dirigismo contratual? É quando o Estado, ele, através da lei, limita essa liberdade nas contratações. E o que nós notaremos? Que os contratos em que a administração pública é parte, eles devem seguir, gente, de forma
taxativo que a lei estabelece. Não entendi. Calma lá então, vamos lá, gente. Ó, princípio da autonomia privada. A princípio rege contratos entre particulares, que têm liberdade nas contratações, desde que não afrontem a lei. Agora aqui, ó, princípio do dirigismo contratual, ele se contrapõe a essa autonomia privada. É quando o Estado, ele limita, ele mitiga essa liberdade nas contratações em prol do interesse público. E o que nós notaremos? Que os contratos da administração pública, eles são o quê? Eles são todos amarradinhos. A lei determina o que é possível e o que não é possível num contrato da administração. Tanto que no artigo 55 da Lei 8666 nós temos o quê? Um rol de cláusulas obrigatórias num contrato da administração. Então, se perguntarem em prova, candidato, me diga uma coisa. Qual que é o princípio que norteia um contrato da administração? Princípio da liberdade, autonomia privada ou o princípio do dirigismo contratual? Excelência, especificamente aqui aos contratos da administração, nós não aplicaremos o princípio da autonomia privada, que só rege contratos entre particulares, e nós aplicaremos o princípio do dirigismo contratual, porque é uma grande intervenção do legislador nos contratos da administração pública, liberdade mínima. Professor, eu entendi. Então quer dizer que o contrato da administração pública, liberdade mínima, o legislador define o que pode e o que não pode num contrato da administração, ele será regido então pelo princípio do dirigismo contratual. Legal. Agora me dê um exemplo desse princípio do dirigismo contratual regendo contratos privados entre particulares. É fácil. Se vocês notarem, venham comigo aqui, até dar um exemplo, gente, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 51 da Lei 8.078 de 90. Aquele que é essa? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Gente, que protege aqui o consumidor, que é a parte mais fraca da relação de consumo. Gente, o artigo 51, ele traz um rol de cláusulas abusivas que, se presentes num contrato de consumo entre fornecedor e consumidor, são nulas de pleno direito. Um exemplo clássico de dirigismo contratual num contrato privado entre fornecedor e consumidor. O artigo 51 do CDC traz um rol de cláusulas abusivas, que se forem encontradas num contrato de consumo, são nulas de pleno direito. Por mais que o consumidor concorde, naquele caso o Estado ele não admite aquele tipo de cláusula. Ou seja, um exemplo do princípio do dirigismo contratual se aplicando também a contratos privados. Ok? Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá então, vem comigo. Princípio da lex inter partes. Esse princípio que se aplica a contratos privados e também a contratos da administração pública estabelece o quê, gente? Que os contratos, eles criam uma norma jurídica individual entre as partes. Entre as partes, os contratos criam lá, gente, uma norma jurídica individual que deve ser respeitada. Português claro, os contratos fazem lei entre as partes. E para reforçar esse princípio, temos aqui, gente, um terceiro princípio, ó. Princípio da pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Os pactos devem ser cumpridos. Tanto que se o indivíduo ele não cumpre o que fora convencionado, o pacto avançado, ele estará sujeito a sanções. Então, calma lá, teacher. Princípio da lex inter partes, os contratos, eles criam uma norma jurídica individual entre as partes. E o princípio da pacta sunt servanda, ele determina que os pactos avançados no contrato devam ser cumpridos. A pergunta é a seguinte, esse princípio da pacta sunt servanda é absoluto? Sempre que o contratante não cumpre o pacto contratual, ele será punido? Não. E para comprovar que esse princípio da pacta sunt servanda, ele não é absoluto, eu invoco o princípio da rebus sic stantibus. Esse princípio da rebus sic stantibus, que também se aplica a contratos da administração pública, ele relativiza o princípio da pacta sunt servanda e nos esclarece que nem sempre os pactos, quando não cumpridos, acarretarão em sanções para o inadimplente. Então espera um pouquinho. Pacta sunt servanda, cumpre os pactos. Rebus sic stantibus, desde que nada mude. Rebus sic stantibus, desde que nada mude. Eu só cumpro o que fora pactuado se a situação inicial permanecer a mesma. Desde que nada mude, é a rebus sic stantibus. Exemplo, meados de 99, plano real começando, o dólar valia menos que R$1. Aliás, o real, ele vale... É, isso mesmo, gente. Em meados de 99, 98,
comecinho do plano real, né? Milagre econômico. Por alguns meses, o dólar, ele valia menos que o real valia mais que o dólar. Olha que legal, milagre econômico. Várias pessoas encantadas com aquilo adquiriram veículos lá pelo arrendamento, pelo arrendamento mercantil, que é o tal do leasing. E utilizaram como base do negócio o dólar, porque já que o dólar valia menos que o real, a parcelinha ficaria mais barata. Só que da noite para o dia, crise econômica, que começou lá nos tigres asiáticos, o Brasil, país emergente, foi afetado em cheio pela crise, o dólar disparou, gente, de 80 centavos de real para quase 4 reais. Aquela parcelinha que você pagava no Uno Mille de 300 reais passou para quase 1.200, né? Você tinha lá um veículo 1000 cilindrados, sem ar-condicionado, que valia mais que um apartamento. E aí, naquele caso, você iria de rebus ou iria de pacta? Depende. Se você fosse advogado do banco que sacramentou o negócio, você iria de pacta. Excelência, os pactos devem ser cumpridos. O consumidor é inteligente, ele sabe que as parcelas oscilam de acordo com o dólar. Agora, se você fosse advogado consumerista do consumidor, você iria de rebus. Excelência, a situação inicial não é mais a mesma, há uma quebra da boa-fé objetiva e eu quero uma revisão do contrato. À época, o Poder Judiciário, ele acatou sim os argumentos da rebus sic stantibus e os contratos foram revistos. Lógico, aquele que fez lá o contrato de leasing em dólar à época, nunca mais voltou a pagar o que pagava, meio que o prejuízo foi rachado no meio. Teve ainda um prejuízo, só que ainda, né, um prejuízo mitigado, atenuado. Então, onde eu quero chegar, gente? Que o princípio da pacta não é absoluto, tá? Se ocorrerem fatos novos, imprevisíveis, que tornem um contrato excessivamente oneroso, aquele que se sente prejudicado pode o quê? Invocar o princípio da rebus sic stantibus e buscar uma revisão ou até mesmo uma extinção do contrato. Legal? Gente, o princípio da função social do contrato, na verdade, não deixa de ser um tipo de dirigismo contratual. Só que é um tipo de dirigismo contratual, é uma espécie de interferência estatal nos contratos para buscar o quê? A preservação da dignidade da pessoa humana. Sempre que o Estado mitigar, intervir nessa liberdade contratual, buscando preservar a dignidade da pessoa humana, é o princípio da função social dos contratos se materializando. Exemplo clássico, gente. Lá nos Alpes franceses, fora de temporada, não tem turista, a arrecadação dos municípios na região, ela cai. Então os prefeitos dos municípios dos Alpes franceses, eles se uniram e fizeram lá um evento fora de temporada, né? Um evento bem grande e tal, e uma das atrações do evento era uma gincana. E nessa gincana, uma das provas, qual que era a prova? Lançamento de anões. Eles contratavam pessoas com nanismo, elas eram pagas e os participantes poderiam lançar anões. Olha que legal, né? Mas enfim, o Ministério Público francês, o Parquet francês, ele propôs uma ação judicial e o judiciário proibiu aquele tipo de contrato. Por quê, gente? Porque a pessoa que tem nanismo, ela era vista, né, como objeto, um saco de batatas. E quando a pessoa passa por dificuldades, ela nem sempre toma as melhores decisões por si. E nesse caso o Estado deve intervir, tá? Então realmente aquele contrato entre os municípios e os anões feriu o princípio da função social dos contratos, tanto que houve lá uma intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário francês. Legal. Gente, e para fechar aqui, ó, o princípio da boa-fé objetiva, ele se refere ao bom comportamento que se espera dos contratantes antes, durante e após a execução do contrato. Gente, boa-fé objetiva é o bom comportamento que se espera dos contratantes antes, durante e após a execução do contrato. Beleza? Muito bem, então aquele indivíduo que tem um veículo, um Cadete 91, né? Ele tem um veículo, um Lada. Ele, putz, queria tanto vendê-lo, ninguém compra aqui o meu Lada Laika. Só que ele está no seguro, né? Ele facilita o furto, deixa lá com a porta aberta, chave no contato, tanque cheio, R$50 no banco, ninguém leva o veículo. Mas enfim, ele não está agindo de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, facilitando o furto do mesmo. Beleza? Legal. Pergunta então, professor, desses 6 princípios gerais dos contratos, qual que é o único que não se aplica a um contrato da administração?
Princípio da autonomia privada, ele não se aplica a contratos da administração, ele somente se aplica a contratos verdadeiramente privados, tá? Porque contratos da administração, qual que é o princípio? Princípio do dirigismo contratual. O legislador limitando essa liberdade nas contratações em prol do interesse público. Tudo bem? Fiquei com uma dúvida, teacher. Me dê um exemplo do princípio da função social se aplicando a um contrato da administração. É para já, gente. Por exemplo, verifica-se que a União, após uma licitação, ela contratou uma confecção para confeccionar uniformes para policiais federais. Ok. Só que essa confecção, ela utiliza a mão de obra de pessoas reduzidas à condição análoga de escravo. É um contrato entre União e uma confecção que fere o princípio da função social dos contratos, ok? Beleza? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Vamos responder uma questão de prova. Todo contrato celebrado pela administração será considerado um contrato administrativo. Mentira, errado por quê? Contrato administrativo é o gênero. E nós temos duas categorias. Os contratos, aliás, contrato da administração é o gênero e nós temos duas categorias. O contrato administrativo e o contrato de direito privado da administração. Então, nem todo contrato da administração é um contrato administrativo, beleza? Não se esqueçam, contrato da administração é o gênero, nós temos duas categorias. O contrato administrativo e o contrato de direito privado da administração. Beleza? É isso aí então. Beijo no coração, paro por aqui, namastê, tudo de bom, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.